qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é dimensionamento de storage em projeto de CFTV. Isso é muito importante, porque o storage é normalmente 15 a 20% do valor, do custo total de um projeto de CFTV. Então é bastante. E eu não estou falando do storage, o equipamento com os discos. Eu estou falando só dos discos. A quantidade de discos que vai, tipicamente, pode chegar ali a 20% do valor total do projeto. Tá? Então, quanto a gente conseguir economizar, quanto a gente conseguir otimizar no storage, é um valor que a gente vai conseguir ser mais competitivo lá para o cliente final de vocês. Tá legal? Vamos lá. Então, primeiro, algumas informações que são aquele tipo de coisa que todo mundo sabe, mas não lembra na hora de fazer o projeto. Você já vai entender o que eu quero dizer. Primeiro, vamos só listar aqui algumas informações, alguns conhecimentos básicos. Como eu falei, que praticamente todo mundo tem, mas durante essa apresentação a gente vai debulhar essas informações, quais são as implicações. Né? Então, primeiro, no CFTV, a gente grava muito mais do que a gente lê nos HDs. Se você for ver a documentação que existe por aí, o pessoal normalmente fala 90% do tempo de gravação, 10% de leitura. Eu coloquei aqui 95,5%, mas, na verdade, eu acho que é algo perto de 99% de gravação e 1% de leitura. É só você parar para pensar um pouco. Se eu tenho um projeto de 100 câmeras gravando 30 dias, 10% seria eu pegar 10 câmeras, a leitura de 30 dias e 10 câmeras, todo santo dia. Então, não existe isso, não é algo, mesmo 10% é um absurdo, 1% ainda é um absurdo. A gente vai ter leitura, basicamente, quando, meia dúzia de câmeras, 2, 3 vezes por semana. Alguém pode se questionar, mas e as imagens que estão sendo mostradas no video wall, na tela do operador, elas não são leitura, não faz sentido o VMS gravar a imagem e depois ler para jogar para a estação de operação. Primeiro que isso seria um atraso, teria esse tempo, então teria um atraso maior em relação ao que está acontecendo na realidade e o que o operador está vendo, e também seria algo desnecessário. Então, essas situações, quando a gente tem a visualização em tempo real, tanto no video wall como na estação do operador, é direto da câmera. Então, nem isso conta como leitura. Tá? Realmente, leitura em CFTV vai ser só quando a gente for pegar a imagem e gravar. E é realmente muito, muito pouco isso. E isso tem um impacto muito grande no dimensionamento do storage. Não na quantidade, mas no tipo de tecnologia que a gente usa para armazenar. Tá? Outra coisa que é muito diferente no CFTV, na verdade, tudo isso aqui é diferente no CFTV, né, em relação ao resto do que TI está acostumado. Esse é um ponto importante, a gente tentar comparar com a área de TI. Quando a gente vai gravar câmeras, quando a gente faz o dimensionamento, a gente está prevendo que todo aquele dimensionamento vai ser ocupado dentro do período. Vou dar um exemplo. A gente vai gravar por 30 dias e precisa de 100 terabytes. A gente vai, é certeza, que a gente vai gastar esses 100 terabytes em 30 dias. Talvez não gaste 100 terabytes, a gente normalmente tem uma folguinha, mas 98 terabytes, 95 terabytes vai ser gravado em 30 dias. Quando a gente faz, por exemplo, em TI, um projeto de banco de dados, quando a gente planeja 100 terabytes, normalmente esses 100 terabytes dentro de um ano. Não num prazo curto. Ele começa com 1 terabyte, 2, 5, vai crescendo devagarzinho até chegar nesses 100 terabytes depois de um ano. Aqui não. Quando a gente mencionar é o quanto a gente vai gravar dentro desse período. E uma outra consequência disso é que isso vai ser totalmente reescrito no período seguinte. Então, se a gente gravou aqui 30 dias, ocupamos todos os 100 terabytes, ou quase todos os 100 terabytes, no segundo mês a gente vai reescrever cada um desses bytes. Novamente, em TI, num projeto de banco de dados, o que eu comecei a gravar em janeiro vai estar ainda no banco de dados em dezembro. Tem algumas vezes que a gente apaga alguns registros, mas é raro. O banco de dados ele se acumula e vai se mantendo. Aqui não. A cada período a gente zera e começa tudo de novo. Não zera tudo de uma vez. A gente vai reescrevendo byte a byte até chegar um mês e começar de novo, ou mês, ou o período que for de gravação. Isso também tem impactos grandes. E uma quarta informação também tem impacto. Todo esse conteúdo gravado já está comprimido. Então ele não consegue comprimir mais. Isso é uma outra característica que às vezes as pessoas não sabem. Você não pode comprimir em cima de compressão. Não dá, não funciona. Eu não consigo, por exemplo, tem aqueles programas de compressão, Zip, Arch. Então eu não consigo pegar uma compressão Zip e comprimir em RAR e ganhar alguma coisa. Então se eu tenho uma informação que já tem compressão, colocar mais coisa em cima não vai adiantar nada em termos de compressão. Então, a informação do CFTV é tipicamente uma informação não dá para comprimir. Então você repara que ele é muito diferente da área de TI.
É uma comparação que eu faço quando o pessoal de TI vai fazer o dimensionamento de storage, é como se fosse um especialista em carros fazendo a especificação para um equipamento para puxar arado numa fazenda de soja. O especialista de carro vai selecionar uma BMW X5 para puxar o arado, porque é o que ele conhece, é o que ele acha. E aí, se você apresentar para ele um Caterpillar, um trator Massey Ferguson, ele vai falar que é uma porcaria. Ele fala, pô, eu tenho uma coisa muito melhor. Esse trator maluco aqui tem tração de 2 rodas, o meu tem tração de 4 rodas. Esse trator chega no máximo a 80 km por hora, a BMW chega a 240, e ele vai listar um monte de vantagens da BMW em relação ao trator. E é exatamente isso que acontece em CFTV. O pessoal de TI não tem noção dessas informações, tem noção, mas ele não tem noção do que isso significa. Ele não aplica isso dentro do storage e não tem noção do impacto. E é exatamente isso que a gente vai falar a partir de agora. O Fábio comentando aqui. Exatamente, Fábio. Exatamente. O Fábio está comentando aqui da vigilância é 24/7. Então, gasta todo o ciclo de vida útil do HD em cima dessa operação. E é exatamente isso. Bom, já que a gente está falando de compressão, vamos começar falando dos protocolos, né? Um vídeo, isso aqui, na verdade, esse primeiro parágrafo aqui até podia estar no slide anterior. Um vídeo, na verdade, é só uma série de fotos, uma atrás da outra. Essa telinha onde vocês estão vendo aí na apresentação, onde vocês estão vendo o meu vídeo, na verdade, isso é uma mentira. Não é um vídeo. É um monte de fotinhos minha, uma atrás da outra, que a gente não consegue perceber a diferença dessa velocidade em relação a um movimento natural, uma coisa real, tá? Então, vamos dizer assim, é uma ilusão de ótica, mas no fundo, é apenas uma série de fotos uma atrás da outra. O protocolo de compressão MJPEG, hoje ninguém mais usa, mas ainda existe, né? O que ele faz, ele pega cada uma dessas fotinhos e comprime em JPEG. O H264 e o H265, ele já é um pouco mais inteligente. Eles pegam o primeiro quadro, comprimem em JPEG, estou simplificando um pouco aqui, mas basicamente isso. Comprime o primeiro quadro em JPEG, transmite esse quadro, e depois só vai transmitindo os pixels que mudam. Então, eu tenho uma compressão melhor, eu tenho uma quantidade de dados que eu tenho para transmitir menor. E repara que isso é mais eficiente quanto menos muda a imagem. Se eu tenho uma recepção, tem só ali a recepcionista, de vez em quando aparece uma pessoa, então a quantidade de pixels que muda é pequena. Se eu tenho o inverso, uma estação de metrô, de repente chega o trem, um monte de cabecinha indo para um lado e para o outro, eu tenho uma demanda maior, eu gero um tráfego maior, tá? E aí, já existe aí uma primeira otimização muito importante que a gente pode fazer. Dentro da configuração das câmeras, a configuração é da câmera, não é do VMS. Eu tenho esse frame inicial e depois as diferenças. Porém, se ficasse assim para infinito, o que pode e acontece, né? Ele está só transmitindo as diferenças. De repente, ocorre algum problema na rede e perde alguns pacotes. Se ficasse só transmitindo as diferenças, aquilo ia ficar um buraco na imagem, até que alguém passasse na frente, até que alguma coisa movimentasse naquela região. Então, isso é ruim. Então, o que se faz? Se transmite um quadro e depois vários quadros só com a diferença, mas depois de um tempo ele transmite de novo um quadro inteiro. Então, esse quadro inteiro é o chamado de iframe, ou iframe, se você quiser falar em inglês, e depois só as diferenças, que são os p-frames, ou p-frames. Então, repara que quanto mais distante for os iframes, menos storage eu vou gastar. Então, isso é uma configuração que a gente pode fazer na câmera e que economiza não só banda, como também armazenamento. A distância entre o frame inteiro e os pedaços. Cada câmera tem uma linguagem diferente para fazer isso. Inclusive, tem algumas câmeras que fazem isso dinamicamente, ou seja, se tem movimento, eles colocam os iframes mais juntinhos um do outro. Se não tem movimento, eles colocam esses iframes mais separados. Mas são configurações que o administrador, se ele gastar um pouco mais de tempo na configuração, na instalação da câmera, a gente vai conseguir economizar no armazenamento. Tá? E, muito bem. Agora, como é que é a diferença entre H264 e H265 na hora de eu fazer o dimensionamento de um projeto? Então, se você for ver, a vasta maioria das calculadoras de fabricantes, principalmente de VMS, faz só o dimensionamento no H264. Isso porque o H265 é mais complexo de se dimensionar. O H265 ele tem uma compressão menor, por algumas razões, que a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso,
Aqui o Fábio comentando aqui, né? O Fábio, o I está dizendo I como íntegro e P como parcial, esse iframe e iframe. Eu coloco como I de inicial e P como parcial. Eu não tinha pensado no íntegro, não, mas é isso mesmo, Fábio. Não é isso que significa, que são palavras em inglês, então, vem de termos em inglês, mas é um mnemônico bom também. Bom, H265, ele tem, como eu falei, a gente vai fazendo um vídeo especificamente sobre a diferença, mas o H265 é menos previsível. Lembra que eu falei, por exemplo, que a questão do metrô é algo que gasta bastante pixel, são vários pixels se mexendo e gasta armazenamento? No H265, nem tanto. Por quê? O H265 ele tem um recurso que ele pode, a câmera avisa que um bloco de pixels andou para frente. Então, em vez de transmitir aquele bloco pixel a pixel que mudou, ele simplesmente avisa, olha, aquela região ali, move ela um pouquinho para frente e pronto. Que é o que acontece, por exemplo, no metrô, é aquele monte de cabecinha, tudo andando junto. Ou um carro que passa, mesmo que um carro que passa na tela, na frente, um carro grande é um monte de pixels, mas é a mesma imagem que vai se mexendo de um lado para o outro. Então, em situações onde o H264 gasta mais armazenamento, o H265 não vai gastar. Em outras situações, ele vai não ser tão eficiente. Então, é muito difícil prever como se faz o dimensionamento do H265. Então, tem aí duas dicas. Uma, o jeito, que seria o jeito certo, mas muito difícil de fazer, seria o jeito ideal, e outro, o que a gente usa normalmente. Então, o jeito ideal é fazer uma instalação escalonada. Se eu, por exemplo, tenho um projeto para 300 câmeras, eu não vou fazer as 300 instaladas, eu não vou instalar elas as 300 ao mesmo tempo. Eu pego e instalo 50, por exemplo, eu tento distribuir isso o máximo possível para não ficar 50 só num certo lugar, eu pego essas 50 e tento capturar o máximo possível de variação de ambientes, rodo 15 dias, meço, com isso eu já faço a previsão de como vai ser, mas eu já não vou de cara, né, faço uma instalação de 100 câmeras, só para conferir a minha métrica, calibrar a minha régua, e aí sim, sabendo disso, eu instalaria o storage para 300, tendo já um número bem preciso, e passaria a instalar as 300 câmeras. Como eu falei, isso é bastante difícil. O que a gente faz na prática? Basicamente pegar o H264 e tirar 25% de storage, que é o mínimo que você vai ter por adotar o H265 em vez do H264. E, no final das contas, vai ter uma folga ali, vai ter uma sobra, mas vai ter uma coisa boa, não é algo ruim. Mas, de qualquer maneira, nós estamos otimizando, a gente está tentando melhorar. Porque um ponto importante a gente lembrar que o que nós estamos tentando fazer aqui não é apenas garantir o funcionamento. Porque se você tiver um caminhão de dinheiro, você não precisa fazer nada disso que eu estou falando. Você vai lá, põe trocentos petabytes de armazenamento e pronto, vai embora. O problema é que nós precisamos fazer isso otimizado. Então, é esse balanço entre garantir que vai armazenar a quantidade correta de tempo que o cliente precisa, sem gastar demais. É esse ajuste que a gente tem que fazer. Então, como eu falei, no H265, o melhor que a gente consegue fazer na prática é botar 25% de redução no armazenamento. Quadros por segundo ou frames por segundo. Isso aqui é uma coisa bastante importante, principalmente a gente saber quando a gente vai conversar com o cliente final. Porque o cliente final acha que tem que gravar 30 quadros por segundo. Tá bom, é o que ele quer. Ele pede gravação em 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo. Primeira questão, isso é desnecessário. O ser humano, nós, qualquer um aqui, não consegue ver mais do que 12 quadros por segundo. O YouTube são 12 quadros por segundo. A gente não consegue perceber a diferença. Quando a banda é boa. Quando a banda é ruim, aí tem menos de 12 quadros por segundo. Quando a banda é boa, nós temos 12 quadros por segundo ali no YouTube. Então, é algo que a gente não consegue perceber, a gente não consegue, o ser humano não consegue perceber. Ah, por que então as câmeras chegam a 30 quadros por segundo? Isso é uma questão histórica, lá de trás da vida. Vocês têm uma ideia? Isso tem a ver com a frequência da iluminação das lâmpadas, a lâmpada do Thomas Edison. Tá? A frequência é de 60 Hz, lá pelo problema, para a forma como as lâmpadas eram em 1900 e bolinha. Então, isso vem seguindo como um padrão. O cinema se adotou a 30 também, a 30 quadros por segundo, por uma questão do obturador, lembra aquelas de cinemas antigos que ficavam fazendo clec, o tempo de abertura, e ficou. Então, se estende ainda nessa questão, mas não é necessário. Aí alguém fala, poxa, mas por que tem câmeras que chegam a 120 quadros por segundo? Bom, eu consigo imaginar basicamente duas aplicações para isso. Uma, para eu monitorar processos industriais, aonde eu quero depois voltar no passado e olhar em câmera lenta, eu quero ver as peças se mexendo, então são peças muito rápidas, e aí eu quero voltar em câmera lenta e analisar, ok? Eu posso ter também situações, cassinos,
é uma situação onde tem pessoas que têm uma mão muito rápida, faz uma trapaça, e aí eles querem perceber os detalhes dos dedos da pessoa em slow motion, em câmera lenta. Então, aplicações como essa, uma aplicação normal, não faz sentido. Em um cenário de pessoas passando, indústria, empresa, lojas, não existe essa necessidade de se passar muito além de 15 quadros por segundo. Tá? Antes, só um detalhe importante também, a gente também tem que lembrar que não é porque eu aumentei a quantidade de quadros por segundo que eu aumentei proporcionalmente a quantidade de informação armazenada. Porque, lembra, eu só estou transmitindo a diferença entre os quadros. Então, vou pegar 2 exemplos extremos. Vamos supor que eu esteja fazendo uma gravação a 1 quadro por segundo. Então, a diferença entre um quadro e o segundo é grande, porque passou 1 segundo, as pessoas se mexeram bastante, as coisas se mexeram bastante. Agora, se eu tiver de 15 para 30 quadros por segundo, eu não vou ter... Cada quadro, a distância, o tempo entre cada quadro vai ser bem pequenininho. Então, a quantidade de pixels que vai ter mudado vai ser pequena. Eu vou ter, obviamente, quanto mais quadros por segundo, mais daqueles tais de iframes. Então, eu vou ter mais armazenamento, mas não vai ser o dobro. Então, a regra mais ou menos assim. De 1 para 2 quadros por segundo, eu aumento 60%, 70% do armazenamento, comparado do 1 com o 2. De 15 para 30, eu vou estar aumentando 15%, 20%. Óbvio que tem um aumento, não é zero, mas também não é que de 15 para 30 eu vou dobrar. Aí você fala, então por que a gente não deixa tudo em 30 quadros por segundo? É aquilo que eu falei, é 20% de um negócio que custa 20% do projeto. Então estamos falando aí de pelo menos 4% do custo total do projeto só nessa decisão. Não é pouca coisa. Diferença entre HD e SSD. Então o HD é isso que a gente está vendo aqui. Ele é literalmente uma vitrola, para quem teve a oportunidade na vida de ver. Né? É um disco e ele tem uma cabeça, esse negócio meio triangular no meio, que está aí mais ou menos no meio dele, que essa cabeça triangular fica indo para a esquerda e para a direita e o disco fica rodando lá dentro. Então, repara que o hard disk, o disco duro, tem partes móveis, ele se mexe, tem motor, e isso obviamente desgasta com o tempo. O SSD, ele é uma, vamos dizer, uma enganação, entre aspas. O SSD é uma memória que se comporta, que tem os mesmos conectores de um HD. Então, ela é uma memória não volátil, ela é uma memória que não apaga, uma memória que quando você desliga a alimentação, ela continua funcionando. Inclusive, os primeiros SSDs eram uma memória convencional com bateria. Os primeiros SSDs usavam essa tecnologia. Hoje é uma tecnologia diferente, não precisa de uma bateria, mas ele finge que ele é um HD. Ele é uma unidade de armazenamento que tem os mesmos conectores, o mesmo protocolo, mas lá dentro ele não tem essas partes móveis. Isso tem um impacto importante. Bom, essa é uma comparação entre os dois. O HD, ele tem um menor custo e ele é mais compacto. O SSD, ele é melhor em praticamente tudo. Só que o SSD, ele é mais caro e ele não gosta de gravação. O SSD, ele não gosta de gravação. Ele estraga mais rápido se você fizer várias gravações. Ele estraga, ele desgasta mais rápido, vamos assim dizer. Eu fazendo uma comparação, né? Tem gente que fala que você não pode andar de carro com ar-condicionado ligado e vidro aberto, porque isso estraga o ar-condicionado. Não é bem verdade. Não é que o ar que entra da rua vai de alguma forma entrar no ar-condicionado e estragar ele. Não. É que se você está andando com o vidro aberto, vai demorar mais para você ficar contente com o friozinho do ar-condicionado, você vai deixar o ar-condicionado ligado mais tempo, consequentemente, quanto mais você deixa ligado, mais rápido ele acaba apresentando alguma falha. Então, não é que o ar da janela vai estragar o ar-condicionado, é que você vai usar mais esse ar-condicionado. Aqui é a mesma coisa. O SSD não é que a gravação estraga o SSD. Estou corrigindo então o que eu falei. O SSD, ele desgasta, a gravação desgasta mais rápido o SSD. E o que a gente faz com um vídeo, um CFTV? 98% de gravação. Então, não é raro a gente ver projetos onde o cliente, achando que ele está otimizando o projeto, ele pede que o armazenamento seja feito das imagens em SSD, porque ele é mais confiável, ele tem menor dissipação de calor, ele é mais resistente à vibração. Precisa disso? Não. Ele está usando uma tecnologia que é mais cara e que vai ser menos confiável nessa situação. Principalmente se os tempos de gravação forem curtos. Se eu tiver que gravar as imagens a cada 180 dias, que é o que o Porto faz, beleza. Então, quer dizer que independente do caminhão de dinheiro de SSD que eu coloquei lá dentro, vai demorar 180 dias para ele voltar a gravar no mesmo lugar. Agora, se eu tenho uma situação que eu tenho que gravar por 30 dias, quer dizer que cada 30 dias eu vou regravar totalmente o SSD. 15 dias, então pior ainda. Então, o SSD, ele é muito bom, mas ele vai se desgastar mais rápido se tiver muita gravação.
Existem os SSDs Enterprise, que são mais resistentes à gravação, mas eles apenas são um pouco mais resistentes. Não quer dizer que não afeta eles também. Então, no geral, o ideal é a gente colocar o armazenamento das imagens em HD, não em SSD. A exceção é quando a gente tem muita vibração. A gente tem aqui na Norion o Edge, que é um servidor para aplicação difícil, né? Para ambientes difíceis. Então, ele é a prova de poeira, ele é a prova de eletromagnetismo, tem exame de raio-x, freio ABS nas 4 rodas. É um servidor absurdamente parrudo. Ele, quando é usado em aplicações onde tem muito eletromagnetismo, por exemplo, centrais elétricas, ou em veículos que tem muita vibração, ele pode ser usado dentro de caminhões, dentro de contêineres, dentro de navios. Então, aí a gente faz o armazenamento em SSD, porque aí o HD não vai aguentar o ambiente. Tá? Ele vai desgastar mais rápido? Vai, mas é algo que faz parte da aplicação. Então, um SSD que ia durar 5 anos, a gente sabe que ele vai durar aí 2 anos, cada 2 anos vai ter que ser planejado trocar o SSD. É igual trocar a pastilha de freio do caminhão. Tem que trocar a cada 6 meses, vai ter que também se planejar e trocar o SSD a cada 2 anos, a cada 3 anos. Então, uma pergunta aqui. O Fábio também aqui. Sim, o Fábio está comentando aqui que o SSD não suporta longos períodos de inatividade. Mas o grande problema realmente é o excesso de gravação, que na aplicação que você está falando hoje de CFTV, com certeza o problema dele não vai ser inatividade, o problema dele vai ser o excesso de escreve. Uma outra coisa muito comum, que inclusive os nossos concorrentes que trabalham com storage, um erro que os nossos concorrentes que trabalham com storage fazem bastante, e o pessoal de TI faz bastante. Porque entre os HDs que são robustos, entre os HDs assim, profissionais, a gente tem 2 classes. Os HDs Enterprises e os HDs Surveillance. Repara que existe um tipo de HD chamado especificamente de Surveillance. Ele não é Surveillance e outra coisa, ou HDs Surveillance de alta gravação. Não, HDs de alta gravação. Não, ele é um HD... Esse mercado de Surveillance é tão específico, tão único, que os fabricantes criaram um HD para este mercado. Não para só para essa aplicação, praticamente. Mas os nossos concorrentes que trabalham com storage não têm estoque de HD Surveillance. Então, toda vez que surge um projeto de CFTV, qual que é o argumento dos nossos concorrentes? Não, eu vou colocar para você aqui HD Enterprise, que é muito melhor do que o HD Surveillance. É aquela história de botar a BMW para puxar o arado no campo. Não, chega a 200 km por hora, tem suspensão inteligente, eles vão listar uma série de vantagens da BMW que é melhor do que o trator. Mas para a aplicação não é. E qual que é o grande problema? Olha só, os HDs Enterprises, eles têm o disco lá dentro, roda mais rápido. Então, ele é mais rápido no acesso, o que, a princípio, é uma coisa boa, né? Tcharam! Então, olha só, em primeiro lugar, isso para nossa aplicação em CFTV não vale nada. Porque isso não é um banco de dados em que eu tenho microsegundos de tempo de acesso. Se uma imagem demorar 10 milissegundos a mais para chegar para o operador, nós não temos nem como medir isso. A gente não tem como medir se uma imagem 10 milissegundos mais rápida ou mais lenta. Zero chance do operador perceber a diferença entre um HD Enterprise e um HD Surveillance para armazenar isso. Mas, lembra aquela história que eu falei que todo mundo sabe, mas ninguém lembra? Grava mais do que lê. E o que acontece quando a gente grava num HD? Quando a gente está... A diferença entre leitura e gravação. Quando a gente está lendo, o disco está rodando e aquela cabecinha que a gente viu lá só está capturando o eletromagnetismo do disco. Quando eu estou gravando, eu jogo um campo magnético no disco. Isso gera calor e isso gera vibração. Então, primeira coisa, os HD Surveillance são mais resistentes a calor e vibração do que o Enterprise. Quando a gente coloca a HD de Enterprise para fazer CFTV, ele literalmente cozinha. Ele passa 24 horas por dia em alta temperatura. Não só ele não está preparado para isso, como ele roda muito rápido. E o que tem a ver isso? Qual que é a relação? Lembra quando a gente estava ali no pré-primário, na escolinha, que a gente ia desenhar com canetinha? Quanto mais rápido a gente passava a canetinha, mais fraco ficava. Então, inclusive, quando a canetinha estava velha e tinha que ir devagar para desenhar, aqui é a mesma coisa. Quanto mais rápido o HD gira, maior a energia que eu tenho que colocar na cabeça para fazer a gravação, porque ele passa muito rápido. Então, os HDs Enterprises, eles, por rodarem muito rápido, eles têm obrigatoriamente que injetar mais energia. Então, eles vibram mais e esquentam mais do negócio que já não são preparados para aguentar. Então, basicamente, a gente tem visto muito isso.
Os HDs Enterprise, eles, depois de 1, 2 anos, eles começam a pifar um atrás do outro. E quando o cliente coloca, tem o azar de colocar isso no sistema, às vezes o cliente já tem ali o storage dele, ele já tem esse storage com HDs Enterprise, fazendo banco de dados, fazendo backup, e aí ele resolve colocar a carga de CFTV em cima, ele começa a ter falha de disco uma atrás da outra, começa inclusive a afetar o resto das aplicações. Então, é um ponto importante saber escolher o HD certo para a aplicação. Os fabricantes de HD, eles não criam essa linha surveillance só por marketing. Isso eu não estou falando de 1 ou 2 fabricantes. Tá? Todos os fabricantes de HD têm essas linhas separadas. É porque, realmente, um trator não se aplica na mesma situação que uma BMW e vice-versa. São coisas diferentes para aplicações diferentes. E aí, na hora de fazer um storage, a gente precisa usar os HDs corretos. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre RAID. Para que serve o RAID? A maioria das pessoas acha que o RAID é para redundância. Não é só para isso. O RAID, ele tem várias aplicações diferentes. O RAID, ele é uma forma, ele não é um protocolo. Ele é uma forma de a gente agrupar vários discos para aumentar a capacidade, dar redundância e aumentar a velocidade. Tem vários tipos, a gente vai falar esses 5 aqui. RAID 0, 1, 5, 6 e 10, que são os mais comuns em projetos de CFTV. Na verdade, verdadeiro, os mais comuns são 0, 1, 5. O 6 aparece de vez em quando, e o 10 eu coloquei aqui só para vocês entenderem o que é quando a gente junta dois números. Por exemplo, RAID 60, RAID 50, RAID 100. Então, o que a gente quer dizer quando a gente junta num nome de um RAID mais de um númerozinho? Bom, primeiro, quais são as condições importantes a gente saber num RAID? Todos os HDs têm que ter a mesma capacidade. Por exemplo, se eu pegar 10 HDs de 20 tera e um HD de 10 teras e fazer isso em RAID, eu vou ter então 11 HDs de 10 teras. Eu vou ter só sempre 10 teras brutos ali. Então, ele é uma regra, tem que ser assim. Isso é uma característica do RAID, ele vai sempre considerar um HD de menor tamanho. Aí, então, vocês podem perguntar, Marcelo, você está me dizendo então que eu não posso misturar? Pode, desde que você tenha essa noção. Quando é que isso pode fazer sentido? Vamos supor o seguinte, você tem lá 10 HDs de 10 terabytes em RAID 5. A gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Pifou um, você tem que trocar, mas você não tem na mão um de 10, tem um de 20. Coloca lá, claro. Você está desperdiçando 10 terabytes, mas momentaneamente, coloca esse de 20 lá, enquanto você providencia a compra de um outro de 10 e vai lá e troca depois. Tá? Então, existem casos em que pode fazer sentido você ter capacidades diferentes, desde que você entenda que aquele grupo vai ser medido, vai ser considerado pelo tamanho do menor deles. A mesma coisa tem a ver com a performance. Todos vão ser limitados pela performance do mais lento. É igual um comboio de carro subindo a serra. Se é um comboio, tem que ir todo mundo junto. Então, o carro mais lento é o que vai limitar a velocidade com que o comboio sobe a serra. Aqui é a mesma coisa. Outro ponto importante que muita gente não sabe do RAID. Os RAIDs, eles têm uma certa tolerância à redundância. Se eu passar dessa redundância, eu perco tudo. Eu não perco só o disco que for, eu perco tudo. Por exemplo, RAID 5, eu posso perder um disco. Então, eu tenho o RAID 5 lá, perdi um disco, beleza. Eu tenho que trocar ele. Se eu esqueço de trocar, se eu demoro para trocar, o que quer que seja, se eu não percebo que pifou, e de repente eu pifar o segundo, pronto, aí para tudo. Não é só aquele disco que eu perdi todas as informações. Se eu tenho 100 terabytes ali, num RAID 5, e eu perdi 2 discos, eu perco todos os 100 terabytes se eu não tiver backup em outro lugar. E uma outra informação importante é que, principalmente nos discos grandes, o tempo de recuperação pode demorar vários dias. Então, se tiver no RAID 5, por exemplo, discos de 20 teras, pifou um, eu vou lá, tiro e coloco o outro, talvez demore 2 dias para aquele disco voltar a estar cheio, completo, igual todos os outros. Tá? E nesses 2 dias, se ainda assim pifar mais um disco, eu volto a ter o problema de que eu perdi tudo. Então, isso é importante ter em mente. Então, vamos pegar aqui exemplo, vamos comparar cada uma daquelas versões de RAID. Então, eu tenho um servidor, aqui nesse caso aqui eu peguei o nosso Castor 24, que é o nosso storage de 24 bytes, mas aqui eu estou colocando apenas 5 HDs, só para a gente simplificar. Né? Então, 5 HDs de 20 terabytes. Vamos começar comparando com o caso onde eu não faço RAID. Eu tenho ali 5 HDs de 20 terabytes. O que o administrador, o que o instalador vai ter que fazer, se ele for, por exemplo, colocar ali 200 câmeras? Ele vai ter que dividir essas 200 câmeras em cada um, 40 em cada um, manualmente. A de 1 a 40 vai nesse primeiro, a de 41 a 80 vai nesse outro,
e ele vai ter que manualmente fazer essa separação. Qual que é o problema disso? Fora o trabalho que ele vai ter, esse balanceamento nunca é perfeito. As câmeras não geram uma quantidade de tráfegos igual. Então, se o plano aqui, por exemplo, é gravar 30 dias, mostrando que a gente sempre deixa uma folguinha, então um HD vai gravar 32 dias, o outro vai gravar 40, o outro vai gravar 48. Então, a quantidade de armazenamento não vai estar dividida exatamente de maneira balanceada entre todos. Talvez, depois de um mês, o administrador tem que voltar lá e pegar e remanejar algumas câmeras para fazer esse balanceamento. Outra questão é que eu não tenho redundância. Se eu perder um desses HDs, eu vou perder as imagens de todas as 40 câmeras que estavam nesse HD. Então, essa é uma tabela que a gente vai preencher. É uma tabela de comparação entre algumas características, a velocidade de leitura, de escrita, a redundância e o desperdício. O que é esse desperdício? Vocês já vão entender. Vamos deixar de lado por enquanto. Dessa forma, sem RAID, eu tenho uma boa velocidade de leitura. Por quê? Eu posso ler vários HDs ao mesmo tempo. Então, eu tenho de câmera eu quero ler a imagem da câmera 1 e da câmera 20. Se as duas estiverem em HDs diferentes, eu vou ler essas imagens em paralelo. Então, eu vou ter uma leitura boa. A escrita também é boa, porque eu vou escrever em paralelo cada câmera no seu HDzinho. Eu não tenho redundância. Se eu perder um HD, eu vou perder todas as 40 câmeras ali, e o desperdício, vamos esquecer disso por enquanto. Muito bem, RAID 0. Então, esses 5 HDs de 20 terabytes no RAID 0 vira um HDzão de 100 terabytes. O sistema operacional enxerga um volume, vamos assim dizer, gigante de 100 terabytes. Para o administrador, quem está instalando o VMS, o software de gravação, é melzinho na chupeta, porque ele coloca todas as 200 câmeras nesse HD e pronto. O RAID 0 vai balancear, vai distribuir, vai gravar tudo igualzinho em cada um, igualzinho não em informação, mas igualzinho em termos de ocupação em cada um desses HDs. Então isso é bem legal. Voltando para aquela tabela. A velocidade de leitura é ótima, porque eu leio, quando eu precisar ler, eu vou ler todos os 5 HDs ao mesmo tempo. A velocidade de escrita também é muito boa, porque eu vou ler em cada um deles separadamente, então o tempo de escrita é muito rápido, mas eu não tenho redundância nenhuma. E lembra que no RAID, se eu perder, eu perco tudo. Então, se eu não tiver RAID, se eu perder um HD, eu só vou perder aquelas 40 câmeras das 200 que eu tinha. Se eu tiver no RAID 0 e eu perder um HD, eu perdi todas as imagens de todos os dias, de todas as 200 câmeras. Cuidado. Redundância. Aí é o RAID 1. No RAID 1 é o conceito de espelhamento. Se eu tiver 5 HDs de 20 terabytes, o sistema operacional vai ver um HD de 20 terabytes. Como assim? Peraí. Por quê? No RAID 1 eu replico a mesma informação por completo em todos os HDs. Então, isso aqui tá na tela, não é uma coisa muito interessante. É legal porque se eu posso perder 4 HDs e eu ainda não perdi nada. Mas é muito exagerado. A não ser que eu esteja guardando aí a minha informação de criptomoeda que vale $1 bilhão, não é uma coisa que faz muito sentido. Nós usamos RAID 1 normalmente nos nossos equipamentos para colocar o sistema operacional e o próprio VMS. Então a gente coloca ali 2 SSDs, por exemplo, de 480 GB. Lembra, o SSD é mais caro, então em vez de usar um SSD 1 TB, 480 GB é mais do que o suficiente para colocar o sistema operacional e o VMS. Como é uma coisa que não tem muita gravação, então também é perfeito. E aí ele transforma num volume, como se ele fosse um HD de 480 GB. E eu fico espelhado. Se der, já é difícil e dá problema. O SSD já é um equipamento que tem uma boa quantidade de uma boa robustez, uma boa durabilidade. Principalmente se não estiver gravando constantemente. Então, se eu faço assim, eu tenho uma altíssima confiabilidade tanto no sistema operacional como na instalação do VMS. Se eu perder um SSD, a vida continua, o servidor nem percebe, os usuários nem notam nada. Então, o RAID 1 é redundância. Então, eu tenho aqui, no RAID 1, a velocidade de leitura é ótima, porque por ser espelhado, eu consigo ler metade da informação que eu preciso de cada SSD, nesse caso. Eu tenho 2, né? Então, eu tenho uma boa velocidade de leitura. A gravação, a escrita é normal, porque eu tenho que gravar a mesma informação em cada um dos discos, em cada um dos SSDs, então eu não ganho muita coisa na escrita, mas eu tenho uma altíssima redundância. E eu tenho também um alto desperdício. É o que a gente viu, né? Se eu tenho 2, eu tenho 1. Se eu tenho 5, eu tenho 1, em termos de capacidade. Então, se eu colocar 5 HDs em RAID 1, eu vou desperdiçar, entre aspas, 4. Eu vou gastar a mais 4, o que não é uma coisa muito boa. O ideal seria se a gente tivesse um meio termo, algo que fosse um misto entre RAID 0 e RAID 1. Nada temos, meus amigos, porque nós temos o RAID 5. Aí você pode perguntar, o que aconteceu com o RAID 2, 3 e 4?
São formas de RAID antiga que não tem mais vantagem. Esqueçam, não precisa se preocupar, elas não fazem mais sentido nenhum. O RAID 0, 1, 5 e 6 substitui com vantagens o 2, 3 e 4. Então nem vamos falar sobre esses outros RAIDs. Eles existem, mas eles não fazem sentido. No RAID 5, se eu tenho aqui 5 HDs de 20 terabytes, no RAID 5 eu vou ter uma redundância, ou seja, eu posso perder qualquer um desses 5 HDs. Mas por conta disso, eu também vou gastar um HD a mais. Então, ao invés de eu ter um HDzão de 100 terabytes, eu vou ter um HDzão de 80 terabytes. O sistema operacional, o VMS, vai ter uma capacidade AV, uma capacidade líquida de 80 terabytes. Então a gente fala que eu tenho 100 terabytes brutos, mas em RAID 5 eu vou ter 80 terabytes líquidos. Então, naquela tabela, eu tenho uma boa velocidade de leitura, eu tenho uma boa velocidade de escrita, eu faço as coisas em paralelo, eu tenho redundância de 1, eu posso perder um HD, mas eu tenho também esse desperdício de 1. O que acontece se eu perder 2 HDs no RAID 5? Eu perco tudo, eu perco todos, nesse exemplo aí, todos os 80 terabytes. RAID 6, eu posso ter duas perdas. E, obviamente, eu vou ter também dois HDs a mais, 2 HDs. A palavra desperdiçado, às vezes, pode dar uma conotação meio ruim, mas eu vou ter aí 2 HDs desperdiçados. Então, se eu tiver ainda os meus 5 HDs de 20 terabytes e habilitar o RAID 6, eu vou ter efetivamente líquidos 60 terabytes. Então, presta atenção aqui no linguajar. Eu tenho aqui, então, 100 terabytes brutos que vão me dar 80 terabytes líquidos em RAID 5 ou 60 terabytes líquidos em RAID 6. Então, a mesma coisa, boa leitura, boa escrita, redundância 2 e desperdício 2. O que acontece se eu perder 3 HDs no RAID 6? Eu voltei a perder tudo, todos os 60 terabytes aqui nesse exemplo. E o RAID 10? Basicamente, quando a gente junta dois números, RAID 10, RAID 60, ou até 3 números de RAID 100, por exemplo, o que eu faço é agrupar grupos. Então, no RAID 10, eu tenho 2 grupos de RAID 0. O que é o RAID 0 mesmo? Eu não tenho redundância. E eu gravo a mesma coisa em cada um desses grupos, como se fosse o RAID 1. Por isso, 10. Eu divido as informações em 2 grupos, copiado, que é o RAID 1, e tenho grupos aqui de RAID 10. Qual que é o grande problema disso? O desperdício. Qual que é a grande vantagem? Confiabilidade. Então, por exemplo, se eu tiver o RAID 10 e eu tiver 5 HDs de 20 terabytes em cada grupo, quer dizer, eu posso perder todos os HDs de um grupo que eu vou ainda continuar com o outro grupo aqui. Mas eu não posso perder 2 HDs em grupos diferentes. Então, eu posso perder desde que seja no mesmo grupo. RAID 50, por exemplo, eu tenho 2 grupos de 20, 2 grupos de RAID 5, eu posso perder todos os HDs de um grupo e um HD do outro grupo que meu sistema fica funcionando. Agora, vamos pegar um exemplo, RAID 60. Nossa, que bacana. Vamos supor que eu tivesse 5 HDs de 20 terabytes em cada grupo de RAID 6. Lembra? Eu tenho desperdício de 2, então eu teria 60 terabytes líquidos em cada grupo, e como eu estou fazendo RAID 1, esses 60 vão ser duplicados. Então, eu tenho ali 100 terabytes de 200 terabytes de HDs, mas eu só vou ter efetivamente líquidos 60 terabytes. Eu vou ter uma redundância magnífica. Eu vou conseguir perder todos os HDs de um grupo e 2 do outro e eu vou continuar minha vida. Mas no CFTV, onde a gente gasta muito storage e isso impacta no custo do projeto, acaba sendo realmente um exagero muito grande. Hoje a gente tem aqui na Nória uma solução de hiperconvergência, onde eu faço essa replicação, mas não em RAID. Eu faço essa replicação não só do disco, mas também do processamento, do VMS, e ela é automática, o chaveamento é automático. É como se fosse uma fonte redundante, mas na verdade é um servidor redundante. Então, todas as imagens estão gravadas nas duas máquinas, se uma amplifar, a outra assume, e acaba sendo muito mais barato do que fazer uma solução de RAID 60 ou mesmo de RAID 10. Tá? Então, essa solução, RAID 10, RAID 50, RAID 60, é mais para grandes bancos, para empresas que têm realmente transicionado no mercado financeiro. Para o nosso mercado não faz muito sentido. Já vi edital pedindo RAID 10, até RAID 60 para projeto de CFTV, ele pedia, depois esse edital caiu, acabou não sendo efetivado, mas aparece às vezes, então é bom a gente saber o que é. Dá um exemplo aqui de como é que a gente trabalha quando vocês pedem para a gente uma certa quantidade de armazenamento. Vamos supor que eu quero aqui fazer 80 terabytes líquidos, né? O que é eu tenho aqui o Castor 12, que é o nosso servidor de 12 baias. O que pode vir na cabeça? Ah, beleza. Se é RAID 0, eu coloco 8 HDs de 10, RAID 5 eu boto 9 e RAID 6 eu boto 10 HDs de 8. Beleza? Beleza. Acabou? Não é bem assim. O
custo fica muito alto. Então, se eu estiver fazendo RAID 0, a melhor solução hoje é colocar 5 HDs de 16 terabytes. Aí vocês falam, por que não colocar 4 de 20? É que o preço por terabyte dos HDs não é linear. Não é que o de 16 terabytes custa 1.600, o de 20 terabytes custa 2.000. Não, o de 16 terabytes custa 1.600, o de 20 custa 3.000 reais hoje. Por quê? É a tecnologia de ponta. Então, sabe que eles cobram mais caro por terabyte nos HDs maiores. Então, é uma curva que tem no meio os HDs mais eficientes em termos de custo. Então, hoje, os HDs maiores têm 20, 22 terabytes. A maneira mais econômica de se fazer 80 terabytes no Castor 12 em RAID 0 seria 5 HDs de 16. E se for fazer RAID 5, eu acrescento um de 16, eu posso. Mas repara, eu estou acrescentando 16 terabytes a mais. Então, a maneira mais econômica hoje seriam 9 HDs de 10 terabytes. Eu perco um para fazer redundância, eu fico com 80 terabytes líquidos. Mas eu estou com só 10 terabytes a mais, não 16 terabytes a mais. Eu estou pagando só 10 terabytes a mais do que isso, e ainda me sobra algumas baias. Isso é um ponto importante. Eu tentar evitar de ocupar todas as baias do meu equipamento, deixar um espacinho para crescer no futuro, se for necessário. E se for RAID 6? Bom, aí eu estou gastando 2 HDs a mais. Aí pode valer a pena encher realmente a máquina, então eu colocar 12 HDs de 8 terabytes ao invés de 10 HDs de 10 terabytes. Agora, tudo isso também depende da conversa. Se você me disser que o cliente vai querer expandir no futuro o RAID 5, então, o RAID 6, talvez seja melhor realmente colocar 10 HD de terabyte e sobrar 2 bytes. Mas, em termos, tirando uma foto, aquele impacto momentâneo de qual é o melhor custo, não são os mesmos HDs. Opa, caiu um fone aqui, desculpa. Não são os mesmos tamanhos de HDs. A gente faz esse cálculo, a gente faz essa otimização baseado no custo de cada tamanho de HD hoje, no momento da negociação, no momento da aplicação. Último assunto, antes de terminar, controladora de disco, ou também chamada de controladora RAID, mas ela não faz só RAID, né? Mas às vezes se chama de controladora RAID. Na verdade, ela é uma controladora de disco que pode fazer RAID. Tem 2 tipos, aquela que já vem na placa-mãe e aquela que é chamada on-board e a off-board, que é uma plaquinha PCI. Esse aqui é um exemplo de controladora de disco off-board. Ela vai no conector PCI do servidor, da máquina, e ela cria mais portas. Qual é a grande vantagem dela em relação ao on-board? Né? É que, principalmente na questão onde tem grande volume de dados, as controladoras on-board tendem a ser engargaladas, elas não podem não ter uma boa performance. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um diagrama esquemático de um dos nossos servidores. Se você reparar aqui, no meio, na parte esquerda, marcar aqui, eu tenho a conexão das conexões de disco que essa placa-mãe tem. Então, essa placa-mãe aqui, ela tem capacidade para 14 portas de disco. Então, a princípio, né, eu consigo colocar 14 discos sem precisar de uma controladora off-board. Esse tal de PCH, que está vendo aqui, esse quadrado pretinho aqui, perto da bola vermelha, é o chamado chipset. Ele é um auxiliar, ele é um empregado do processador. Hoje em dia, o processador tem mais do que fazer na vida do que ficar controlando porta USB, porta de rede, vídeo. Então, ele desafoga essas funções para esse tal de chipset. Mas esse chipset, primeiro, ele não tem uma grande performance, ele tem um processamento limitado e ele faz várias coisas, além de controlar os discos. Então, num projeto onde eu tenho uma carga maior de disco, pode ser interessante conectar uma placa off-board, que iria onde? Nessas linhas vermelhas, no conector PCI, porque aí ele tem, olha só, uma conexão direta com o processador. Normalmente nos projetos que a gente tem, nos storages médios e grandes, não vale a pena economizar na placa off-board. A gente coloca, nas máquinas médias e grandes, nós sempre colocamos a controladora off-board. Por quê? Ela dá performance e não é um custo significativo no tamanho do projeto. Nas máquinas menores, nos servidores menores, aí a gente vai analisar baseado no tamanho do projeto. Porque, repara, se eu tiver que gravar 10 câmeras por 180 dias, é um tráfego muito menor do que se eu tiver que gravar 50 câmeras por um mês. No final, talvez a quantidade de discos seja a mesma, mas nesses 50 câmeras, é como se eu tivesse que encher uma piscina olímpica com um cano grosso ou um cano fino.
O projeto de 10 câmeras por 180 dias, eu estou enchendo a piscina olímpica, mas com uma mangueirinha. No projeto de 50 câmeras de 30 dias, eu vou estar colocando um mangueirão. E aí talvez esse mangueirão de dados não passe pelo chipset. Esse dimensionamento, esse projeto a gente está acostumado e a gente sabe quando dá para otimizar, quando dá e vale a pena não colocar a placa off-board ou não, quando realmente precisa, ou quando não vale a pena fazer essa economia, porque a placa off-board não é tão cara assim, ela vai ter um impacto em projetos pequenos, mas em projetos grandes e médios, ela simplesmente entra dentro do orçamento, é uma fração do valor do equipamento e não vale a pena a economia. Tá? Tem essa inteligência, essa análise. Última dica, última informação importante que muita gente não sabe. Se você tiver um projeto e você tem lá o VMS do fabricante A e a câmera do fabricante B, e os dois te entregarem o dimensionamento, usem o dimensionamento do fabricante da câmera. Ah, mas a calculadora do fabricante do VMS pede mais. Em primeiro lugar, nenhum dos dois, no final das contas, vai se responsabilizar. Porque se der errado, eles vão dizer que tem uma notinha no rodapé, em minúsculos, dizendo que eles não se responsabilizam. Aqui na Norion, nós nos responsabilizamos. Aqui na Norion, se a gente dimensionasse errado, a gente daria um storage adicional para complementar. Mas os fabricantes de VMS e os fabricantes de câmeras, no final das contas, todos eles lavam a mão se desse errado. Mas o fabricante da câmera não sabe, o fabricante do VMS não sabe que câmera você está usando. Ah, mas o fabricante XYZ coloca lá o VMS, permite eu selecionar a câmera assim. A maioria das vezes é puramente psicológico, é só para você dar um nome. No final das contas, ele não vai levar as otimizações, ou pelo menos ele não vai levar as mesmas otimizações que o fabricante da câmera sabe colocar. E quem faz o trabalho de compressão é a câmera. A vida do servidor, a vida do storage nessa hora é muito mansa, porque ele não faz nada com os dados, a não ser gravar. Ele pega os dados que vem na câmera, ele não abre. Se tivesse que abrir e recomprimir, reprocessar, não tinha máquina no mundo que desse conta. Então, ele simplesmente pega os bytes que vem da câmera e cospe para o disco. Ele não processa nada. Então, o VMS não melhora nem piora a taxa de gravação. Ah, mas ele tem umas informações extras que ele precisa adicionar. É mixaria. Então, na hora de fazer o dimensionamento, se você tiver os dois dimensionamentos, considera o fabricante da câmera. Normalmente, ele vai ser melhor que o do VMS em termos de armazenamento, vai demandar menos armazenamento e vai ser mais preciso que o do VMS. E aí, só para lembrar, amanhã de vocês já conhecem a gente, quais são as nossas vantagens, né? A gente consegue, dentro desses cenários, ser muito rápido, a gente consegue botar para você muito rápido, consegue entregar para você, porque o teu cliente está pedindo isso, ele está com pressa. Então a gente consegue botar, a gente consegue personalizar, e se você precisar de ajuda em catálogo, em sugestão de termo de referência, agora na 14133 é o tal do ETP, lembra? Tem um vídeo sobre a 14133 ali, vale a pena dar uma olhada nele. Então a gente consegue fornecer essas sugestões, nós conseguimos ter preços agressivos, nós ajudamos e nos responsabilizamos por todas as otimizações que a gente faz. Então, não só a gente garante que o equipamento é adequado para a aplicação, que a gente vai usar o HD correto, que a gente vai usar o RAID correto, ele vai estar otimizado, mas acima de tudo, que esse pacotão vai funcionar para a aplicação do cliente de vocês.